Nesse momento, nós estamos passando por aquilo que vai ficar conhecido daqui para frente como crise do coronavírus, né? É um momento em 2020, na verdade começou em 2019, mas os efeitos se amplificaram em 2020, em que um vírus botou a economia mundial de joelhos. E nesse vídeo eu quero fazer comentários sobre os possíveis impactos dessa crise na economia real. Por que possíveis impactos? Porque os impactos no mercado financeiro, que muitas vezes a gente coloca em oposição à economia real, eles já são mais ou menos conhecidos, né? As bolsas já desabaram, enorme volatilidade em todos os mercados, em bolsas, em mercados de juros, em commodities, perdas expressivas nos mercados acionários e possivelmente grande parte da perda que deveria ter acontecido já aconteceu. A gente não sabe, mas a reação do mercado financeiro foi muito rápida e muito intensa, né? E o que a gente não sabe agora é como que vai acontecer na economia real. E aí, obviamente, aquilo que acontece na economia real vai ditar, em grande parte, o ritmo de recuperação do mercado financeiro. Uma coisa importante para saber, principalmente para quem ainda não é tão familiarizado com o mercado financeiro e economia, é que o mercado financeiro tende a antecipar as coisas que acontecem na economia real. Então vamos ver o caso brasileiro, por exemplo. O mercado brasileiro acionário vem subindo muito de forma expressiva nos últimos anos, porém ele vem subindo baseado em expectativas e não baseado em alguma coisa concreta na economia real. Quem vive na economia real sabe que a economia real não está nos seus melhores momentos, mas temos aí expectativas, né? Tivemos recentemente eventos como reforma da Previdência e outras coisas do gênero que ajudaram a melhorar um pouco os ânimos, mas novamente o mercado financeiro vem andando muito mais baseado em expectativa do que em realidade. E quando veio o baque maior da crise do coronavírus, o mercado financeiro agiu da mesma forma. Quer dizer, ele reage de forma exagerada, rápida, e o efeito real vem depois. Então o mercado financeiro já rolou o grande banho de sangue. Pode ser que aconteçam outros, mas talvez o maior impacto já tenha acontecido. Agora, na economia real, o que está acontecendo? No momento que eu estou gravando esse vídeo, nós estamos aqui no Brasil, em grande parte das cidades, em quarentena voluntária. Então as prefeituras, os governos estaduais estão recomendando às pessoas que fiquem em casa para evitar contaminação. Algumas prefeituras, alguns governos estaduais estão obrigando empresas, comércios e outras a fecharem também para evitar propagação. Mas nós não estamos ainda num nível, como está acontecendo em alguns países da Europa, nesse momento em que a crise de saúde pública está mais grave, em que basicamente as pessoas não podem sair de casa, se tornou ilegal sair de casa, a pessoa pode ser multada, presa se sair de casa, né? Nós ainda não, lá é uma quarentena compulsória, aqui a gente ainda não chegou nesse ponto, não está descartada a possibilidade de que a gente chegue nesse ponto em algum momento. Mas independentemente disso, o comércio em grande parte está fechado, a movimentação de comércio caiu de forma espantosa, não se sabe por quanto tempo vai continuar desse jeito. Alguns setores, por exemplo, setor de turismo, setor de lazer, setor de entretenimento, entre outros, né, estão assim, passando talvez pelo pior momento da existência deles, né? Por conta dessas restrições de circulação de pessoas. Mesmo a parte logística está começando a ter problemas, então cadeias de suprimento que estão começando a se perder porque fornecedores já não estão mais conseguindo entregar as coisas. Em resumo, a gente tem uma situação que é bastante próxima de uma situação caótica, principalmente para quem é empresário, para quem é pequeno empresário, porque as grandes empresas, apesar de tudo, uma parte significativa das grandes empresas provavelmente vai passar por isso numa boa, né? Quer dizer, vão ter crise, vão ter problemas, etc., mas vão conseguir se recuperar porque grandes empresas, até pelo seu porte, são mais resilientes. E que ninguém nos ouça, né? Quer dizer, permita assim, um momento um pouquinho de sarcasmo, né? Mas a gente sabe que quando os governos agirem para
para tentar dar algum tipo de ajuda para os empresários. A gente sabe que no fim das contas as grandes empresas são ajudadas, porque elas sempre vêm com aquele argumento de que, né, tem muitos empregos em jogo e a conta mesmo acaba ficando para o pequeno empresário. E o que é pior, o pequeno empresário ainda vai ter que ouvir aí nas mídias sociais, vai ter que ouvir da boca e dos dedos, né, metaforicamente, quando estão digitando, dos justiceiros sociais de internet, que eles são cruéis porque demitiram as pessoas e porque eles tinham que absorver isso, quando na verdade eles mal conseguem absorver os problemas da própria vida. Então aquela coisa, o pequeno empresário ele vai quebrar e ainda vai sair com o vilão da história. Infelizmente é assim que acontece. Então a economia real ela vai passar por um período meio parado, só que assim as pessoas vão ter prejuízo por conta disso. Tá? São empresas que estão deixando de vender, gente que está deixando de receber receita, empresas estão funcionando fora do seu jeito natural, né? Estão tendo que mandar funcionários trabalhar em casa, fazer outro tipo de coisa. E assim, quando essa crise passar, pode ser que essas empresas descubram, por exemplo, que olha, a gente trabalhou num regime de contingência e acho que ficou bom, acho que a gente pode manter a coisa desse jeito, né? Pode acontecer. Então assim, é bastante grande a possibilidade de que a economia real saia dessa crise diferente do que entrou. Empresas funcionando de um jeito diferente, talvez até mais eficiente, com menos gente, quer dizer, o que pode aumentar o desemprego, uma quebradeira em alguns setores, especialmente em pequenas empresas. Algumas grandes empresas podem eventualmente quebrar, algumas tendências de modelos de negócio podem se acelerar, né? Então o trabalho à distância, o estudo à distância, coisas que já estavam andando antes, podem ser que se acelerem, e isso óbvio tem implicações enormes para a economia. Mas o ponto, o que eu daria como aviso ou como uma percepção para as pessoas é assim, muito cuidado, a gente não deve ter a ilusão de que em algum momento essa quarentena vai ser levantada e as pessoas vão sair na rua alegremente soltando rojão e gastando dinheiro a rodo. Provavelmente não é isso que vai acontecer, porque muitas pessoas vão ter medo de perder o emprego, algumas já estão perdendo, muitas pessoas vão quebrar nos seus negócios, grande parte das pessoas provavelmente vai adotar uma postura mais retraída, mais conservadora no próprio consumo. Então vira aquela coisa da profecia autorrealizável. A gente pode até dizer que neste exato momento, né, sem saber o que está acontecendo, ainda estamos em quarentena, mas a gente já pode antever que o resultado disso vai ser uma recessão. Eu, particularmente, ficaria muito surpreso se acontecer alguma coisa diferente disso. E isso, obviamente, vai exigir uma postura bem diferente nossa. Nós vamos ter que rever nosso consumo. As pessoas que estão no mercado de trabalho vão ter que rever um pouco suas estratégias de mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho provavelmente vai ficar mais competitivo. Os empreendedores vão ter que rever suas estratégias ou eventualmente rever completamente seu negócio. Pode ser que alguns negócios, alguns segmentos fiquem simplesmente inviáveis daqui para frente. Porque, novamente, a economia real, tudo indica, ela vai sair dessa, mas vai sair diferente do que entrou. Ela vai sair um pouco transformada. Então aquela coisa, deixando um pouco a questão do mercado financeiro, deixando um pouco o comportamento bipolar do mercado financeiro, olhando um pouco para a economia real, a gente precisa adotar algumas posturas diferentes aí, com impacto em consumo, com impacto em carreira profissional, com impacto em atividade profissional geral, inclusive em empreendedorismo.